A rádio que faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo bênção toda hora. Onde Deus está, eu vejo. Você acompanha agora, diretamente nos estúdios Santa Clara, o programa Deus Proverá. Produção e apresentação, Daiane Claro. Meu Deus provê, meu Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. O meu Deus provê, meu Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça. Muito boa noite, paz e bem. Você está ouvindo agora o programa Deus Proverá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que nós nos reunimos novamente aqui nessa terça-feira e podemos passar alguns minutos, algum momento juntos para, primeiramente, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus pelo dom da nossa vida, pelo dia de hoje, por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. Que nesse momento você enche o seu coração de gratidão, de reconhecimento, enche o seu coração de alegria, pois nós temos um Deus que é um Deus da providência, é um Deus que está conosco e que cuida de nós. Nesse momento, vamos lembrar do nosso dia, dos momentos que nós tivemos durante todo esse dia, do nosso trabalho, dos momentos em casa com a família, dos momentos que nós tivemos que não foram tão fáceis, mas independente daquilo que nós passamos, independente das situações vividas, a certeza que nós temos que ter é que Deus está sempre ao nosso lado. É um Deus que cuida, que nos protege e que nós podemos contar com Ele. Nós temos o Espírito Santo em que nós podemos pedir o seu auxílio para a nossa vida. Nós podemos pedir o auxílio ao Espírito Santo para que nós possamos tomar as decisões certas, para que nós saibamos lidar com as coisas, para que nós possamos agir conforme o coração de Deus e muitas vezes deixar de agir como gostaríamos, mas passar a fazer a vontade do Senhor. Isso é um grande propósito para a nossa vida. Isso é algo que nós precisamos buscar sempre, pois humanamente muitas vezes ficamos muito distantes disso e é preciso na nossa vida buscarmos aquilo que é a vontade do Senhor. Porque, como eu já falei muitas vezes, e a gente sempre tem que lembrar e enfatizar isso, que a vontade de Deus é sempre melhor para nós. E nós precisamos perguntar todos os dias para Deus o que Ele quer para nós. Qual é a sua vontade para a nossa vida? Como Ele quer que nós vivenciemos a nossa vida da melhor forma possível, olhando para Jesus, olhando para a pessoa dele, nós encontramos essas respostas, porque Ele, Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo. Ele é um exemplo de santidade, é um exemplo de uma pessoa que soube amar, perdoar, que soube ter compaixão do outro, uma pessoa que nos ensina
o que é justiça. Ele é a própria vida, Ele é a própria verdade, Ele é o nosso caminho. Então os nossos olhos e o nosso coração precisa estar voltado sempre para Jesus Cristo. É Ele o nosso foco, é Ele que precisa ser. Não podemos desviar o nosso olhar. Se a gente desvia o nosso olhar, a gente se confunde, a gente se distrai, a gente se perde. E isso nos leva para outro caminho. E não é um caminho da vontade do Senhor. Não é o caminho de Deus. Nesse momento vamos pedir a ação do Espírito Santo. Que venha sobre nós, que venha sobre mim, que venha sobre você. Peçamos essa unção do Santo Espírito para que nós possamos nos abrir à palavra do Senhor para nós nessa noite. O que o Senhor tem para nos falar nessa noite? É um anseio que nós precisamos ter sempre. Sempre quando nós formos buscar a Deus, a gente precisa ter esse desejo de descobrir aquilo que Deus quer nos falar. Não aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que Ele tem para nos falar. Que possamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha sobre o nosso pensamento, que o nosso pensamento nesse momento esteja voltado para aquilo que Jesus vai nos falar nessa noite. Nosso coração esteja totalmente aberto para acolher as palavras de Cristo em nossa vida. Que nós possamos estar também de prontidão para que quando precisar, nós podemos servir com a nossa vida a Deus e ao próximo. Que possamos estar confiantes e entregues à vontade de Deus, para que os nossos pés caminhem nesse caminho tão bonito, tão belo, que a gente faz com Jesus Cristo. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora. Maria, ela soube ouvir a Deus. Ela estava também com o coração totalmente aberto e ela estava com os pés a caminho. Ela estava sempre de prontidão para fazer a vontade de Deus em sua vida. Ela como serva, ela como uma mulher cheia da graça de Deus, cheia de fé, uma mulher fiel. Quando nós recorremos à Mãe de Deus, quando nós pedimos o teu auxílio, quando nós pedimos a tua proteção, a tua bênção, ela faz isso em nossa vida. Ela nos atende, porque ela soube vivenciar de uma forma excelente a vontade de Deus. Por excelência, ela foi uma serva do Senhor. Então nós, como filhos, como filhas de Nossa Senhora, nós podemos confiar a ela a sua intercessão sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos partilhar hoje o Evangelho que está em Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 a 56. É o Evangelho do dia. Lucas 9, 51 a 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, interessante que começa falando assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estava chegando o tempo em que Jesus iria para o céu. Ele nessa ida ao céu, ia acontecer a ascensão de Jesus ao Pai. Ele ia voltar para o Pai. Mas para acontecer isso, primeiro ele precisaria morrer. Primeiro ele precisaria passar por uma cruz. Primeiro, ele teria que cumprir a sua missão. Aqui está um ponto muito importante do Evangelho, em que para nós cristãos, nós não podemos perder de vista. Nós temos que fazer essa reflexão diariamente em nossa vida e nos perguntar se nós estamos dispostos a morrer. Sim. Se nós estamos dispostos a entregar a nossa vida por uma causa maior. Porque esse é o verdadeiro sentido de nós cristãos. Se nós dizemos ser cristãos e nós estamos retendo, nós estamos guardando, nós estamos privando a nossa vida, então está sendo somente da boca para fora. Nós como cristãos
nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. E quais são esses passos? Como eu falei no começo, no momento da oração, é sim o amor, é sim o perdão, a compaixão, a misericórdia, o acolhimento. Mas tudo isso só tem sentido quando a gente se entrega totalmente, quando a gente entrega a nossa vida. O amor, viver o amor, não é um mar de rosas, não é uma poesia bonita que a gente lê, não são suspiros, não é um sentimento. O amor é uma decisão. Então olha o que diz hoje no Evangelho. Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ele tomou a firme decisão. Essa firme decisão que Jesus tomou é o grande amor que Ele tem por mim e por você. É um amor tão imenso, é um amor tão grande, que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele se entregou em uma cruz. Ele entregou a sua própria vida para nos salvar. Um amor tão grande que não é um amor de merecimento, onde Ele olha para um ou para outro e diz assim, esse merece e esse não. Não é um amor assim. Porque se fosse dessa maneira, se fosse dessa forma, tenho certeza que nós não merecíamos. Porque nós somos muito infiéis ainda, nós somos muito incrédulos, nós somos muitas vezes, damos passos para trás, muitas vezes nós não acreditamos, muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano em nossa vida. Se fosse por merecimento, nós não merecíamos, mas olha como nós somos valiosos aos olhos de Deus, olha como Deus nos ama. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém e cumprir a missão que ele tinha de entregar a sua vida, de entregar tudo que ele tinha. Aquele homem que não tinha pecado, ele se fez pecado por mim e por você. De uma forma mais terrível, que foi uma morte de cruz, mais miserável, mais humilhante. Mas aquele sangue, todo aquele sangue derramado, foi para trazer a nossa salvação. E como anda a nossa vida de cristãos? Como nós estamos dando uma resposta para aquilo que Deus nos chama? Porque Deus nos chama para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos realizados. E nós só conseguiremos ser felizes e realizados plenamente se for vivenciado por amor a Deus. Se nós entregarmos a nossa vida também, é preciso que nós entreguemos de uma forma total, que nós morremos para o pecado, para uma vida velha. E mais do que isso, porque conversão é mais do que isso, nós precisamos morrer para aquilo que é bom, para que Deus possa fazer o melhor. É isso mesmo. Não podemos determinar para Deus aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. A gente não pode decidir para Deus o que é bom para nós. Só Ele sabe o que é bom. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, essa renúncia, por isso esse deixar, por isso esse morrer. E muitas vezes esse morrer exige para que o outro seja feliz. É assim no matrimônio, é assim numa vocação específica, porque a gente não pode pensar em si mesmo, mas a gente vive uma vocação, no caso do matrimônio, para fazer o outro feliz. O padre, quando ele se decide
a viver uma vocação e responder esse chamado a Deus, é para viver para uma salvação de almas de outras pessoas, e mesmo que ele sofra e sofra muito, mas ele está ali respondendo a sua vocação. Cada um na sua realidade. Muitas vezes é preciso a gente sofrer, e sofrer muito, mas por uma causa maior, para que outros se salvem, para que a conversão chegue na minha casa, para que a salvação chegue na minha família, chegue para os meus, chega para o próximo que Deus me chama a servir. E é isso que é preciso fazer. Que hoje, nesse Evangelho, seja uma reflexão para isso, para a nossa vida. Porque a gente só vai dar frutos se a gente morrer. A gente pode ver que todo grão que morre nasce um fruto depois. E essa é a certeza do nosso coração. Essa é a nossa esperança de que morrendo aqui nessa terra, de que morrendo para esse mundo, o fruto que vai nascer será a eternidade para nós. É isso que Deus tem como promessa para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos ajude a vivenciarmos da melhor forma possível o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Tenha uma santa noite, paz e bem. A tua vontade, não se faça o meu querer, mas o que em mim queres fazer. Quero abraçar tua cruz, o que me ordenares, mesmo que na dor venha sofrer. Se estou em ti, vou renascer como um grão de trigo que caiu no chão e germina, vira fruto, e este fruto se transforma em pão e alimenta, gera vida. Ó Senhor, assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver. Quero abraçar a tua vontade, não se faça o meu querer, mas o que em mim queres fazer. Quero abraçar tua cruz, o que me ordenares, mesmo que na dor venha sofrer. Se estou em ti, vou renascer como um grão de trigo que caiu no chão e germina, vira fruto,
faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo. Você acompanhou diretamente dos estúdios Santa Clara o programa Deus Proverá. Produção e apresentação Daiane Caro. O programa Deus Proverá é exibido todas as terças-feiras às 20h30 aqui na Rádio Cristo Jovem. Meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça.